Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Vamos às principais notícias do dia no seu Vista Pátria Notícias. Alexandre de Moraes vai compartilhar parcialmente as informações. Veremos aqui o resultado da reunião que ocorreu ontem com o presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, Arthur Maia, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, responsável por relatar o inquérito dia 8 de janeiro. O governo federal, após o anúncio da manutenção de Daniela do Vaguinho no Ministério do Turismo, correu para dar explicações à União Brasil, e Alexandre Padilha, ministro do Lula, fez uma revelação importante, por isso assista aqui até o final. O general do Exército, comandante, general Tomás Paiva, exonera 170 comandantes de quartéis. Lula cogita secretário de Saúde do governo do Rio de Janeiro, do Cláudio Castro, para integrar ministério, para ser o novo ministro da Saúde. Host do podcast de Lula mente na sua primeira entrevista sobre o resultado do programa no qual Lula tenta copiar o presidente Jair Bolsonaro. Assessor do presidente da Anvisa é preso nesta manhã do dia 14 de junho de 2023. E Trump foi recebido pelo povo e fez um pronunciamento após ser libertado no tribunal de Miami. Vamos entender o que está acontecendo também aqui sobre esse caso. Vamos lá, pessoal. Sempre lembro a vocês, né? O trabalho de um jornalismo independente, que depende apenas do seu público, é cada vez pior, é cada vez mais difícil, com perseguição, com prisão e tudo mais. Mas, tendo vocês ao nosso lado, nós continuaremos fortes, independente da plataforma que for. Mas já que estamos aqui no YouTube nesse exato momento, peço a vocês que curtam esse vídeo e compartilhem para mais pessoas que querem ficar informadas também, sem aquele viés de esquerda tradicional visto na imprensa, na grande mídia. E peço também para vocês que já conhecem o meu trabalho, não é você que é novo aqui, se for novo inscreva-se, mas você que já conhece o meu trabalho e quer participar desse trabalho colaborando financeiramente, você pode investir através do Pix que está embaixo. Você ajuda com qualquer valor aqui para o canal. Peço também para que você se cadastre no link que está aí na descrição. Cadastre alanfrutuoso.com.br com o seu nome e seu telefone. Dessa forma, mesmo que sejamos censurados, nós poderemos encontrar você, né, através do seu número de telefone ou do seu e-mail para falar de um novo canal ou de um novo projeto. Vamos lá, pessoal. Alexandre de Moraes vai compartilhar parcialmente as informações solicitadas pela CPI. Ele disse que vai terminar o inquérito em breve e orientou o seguinte, inclusive ele anunciou o fim do inquérito ontem, mas para o Arthur Maia ele disse que ainda tinham diligências em andamento e em 40 dias ele iria dar, né, as informações que ele acha que são pertinentes. Conclusão, né? Teremos aí uma narrativa sendo imposta. O que o Alexandre de Moraes quiser liberar é o que vai ser contado. Dê uma olhada na declaração, na coletiva feita ontem, do Arthur Maia, ao lado do Sampaio, né, que é oposição ao Lula. Destacando que os requerimentos que foram rejeitados, em se tratando de uma CPMI, eles podem ser reapresentados. Eles podem e devem ser reapresentados. Eu, aliás, já falei isso hoje na sede da CPMI e quero reiterar. Eu acho que a CPI perde credibilidade na medida em que a maioria só quer convocar determinados nomes que dizem respeito à narrativa que interessa a essa maioria. Se a CPMI tem o propósito, de fato, de investigar, tem que ser chamado para depor todo aquele cidadão ou cidadã que esteja no centro desses acontecimentos. Portanto, não é razoável que façamos uma CPI apenas convocando aqueles que um lado, né, porque a CPI a gente sabe que tem dois lados, tem duas narrativas diferentes. Uma delas tem maioria. Não é razoável que a gente só ouça os que interessam à maioria. Eu, como presidente, farei um apelo, inclusive, para que todos aqueles que têm o seu nome citado e que a mídia, que vocês, jornalistas, têm demonstrado como figuras importantes nos acontecimentos, que todos sejam ouvidos. Eu acho que é muito mais razoável, e isso sim dará de fato credibilidade ao nosso trabalho. Tá bom? Ele deixou claro, né, que entende que ele vai atuar para que G. Dias e outros membros do governo sejam ouvidos na CPI, na CPMI.
Então, o Arthur Maia está dizendo que vai colocar o seu poder de articulação para poder salvar a CPMI. Né? É uma tentativa de salvação depois do que nós vimos ontem. Ele sabe que será difícil isso. Se o presidente Jair Bolsonaro quiser realmente, né, que a CPMI chegue a alguma coisa, algum desgaste para o governo, vai ter que colocar o seu time de articulação política em campo. Vamos lembrar quem eram os articuladores do governo do presidente Jair Bolsonaro. Eram Ciro Nogueira, era Valdemar Costa Neto, também o próprio Marcos Pereira, que está na vice-presidência da Câmara dos Deputados hoje. Esses são os nomes que devem entrar com força para que a CPMI realmente seja salva, né, e possa aí ser aprovado requerimentos posteriormente para convocar essas pessoas. Se isso não for feito, essa CPMI não vai chegar a lugar nenhum. De fato, a CPMI ela não é inútil, porque já desgastou demais o governo, demandou um grande esforço, né, de emendas de grana para o governo, para poder tentar segurar, não conseguiu segurar, depois um grande esforço para tentar tomar de assalto, conseguiu tomar de assalto, mas está tendo que dedicar, né, o seu tempo a impedir, a obstruir, como fizeram ontem no caso dos G Dias. Inclusive, o Paulo Capelli, do Metrópolis, né, que não é nenhum direitista, expôs lá no portal Metrópolis, dizendo que isso é uma confissão de culpa do governo. Ele fez aí uma matéria falando justamente que isso é uma confissão de culpa, e fica claro para qualquer cidadão normal que se o governo está tentando esconder. E ainda comemoraram a rejeição do G Dias na CPMI, é óbvio que estão confessando que tem culpa no cartório, passou recibo. Mas isso ainda pode ser resgatado caso a oposição realmente queira. Colocaram muitos deputados aí de primeiro mandato, Nicolas Ferreira, André Fernandes, que obviamente deveriam estar porque são requerentes, mas se o governo quiser mesmo, a oposição quiser mesmo salvar essa CPMI, vai ter que usar os suas poderosas lideranças que atuaram para aprovar matérias para o presidente Jair Bolsonaro lá atrás. Então vamos ver o quão realmente a oposição quer que essa CPMI, né, derrube o governo Lula. Para isso, vai ter que entrar em campo o seu time de articulação política pesado. Se isso não for feito, vai ser só mais 6 meses de entretenimento aí. Pessoal, vamos lá. O governo corre para dar explicações a deputados do União Brasil após a manutenção de Daniela do Vaguinho no cargo de ministra do Turismo. Uma explicação foi dada por Alexandre Padilha. Ontem à noite, vejam só que interessante os bastidores de Brasília, tinha um jantar marcado. Esse jantar era um jantar de comemoração para a indicação de Sabino para o Ministério do Turismo. Porém, Lula não indicou Sabino para o Ministério do Turismo. Não fez o que a bancada do União Brasil queria, gerando uma verdadeira insatisfação dentro do partido. E o que aconteceu? Esse jantar foi feito na casa do deputado federal Fernando Maragoni. Era o jantar organizado para comemorar a queda de Daniela do Vaguinho, que vai levar 6 deputados com ela para o Republicanos, do Marcos Pereira. Né? E posteriormente vai tentar colocar o Vaguinho, que é o prefeito de Belford Roxo, como candidato do Lula ao governo do Rio de Janeiro. Então isso está sendo costurado. O que aconteceu? O Lula não quer atrito com o Vaguinho, esse prefeito do Rio de Janeiro. Tiveram uma reunião, a ministra do Turismo e o Vaguinho tiveram uma reunião, né, lá na segunda-feira, e foi anunciada a manutenção. O jantar de ontem à noite, inclusive, contou com a presença de Rosângela Moro, que é do União Brasil, e a Rosângela Moro foi cumprimentada e elogiada por Alexandre Padilha, do PT, ministro do Lula, ministro de Relações Institucionais. O Alexandre Padilha disse o seguinte: fiquem calmos, Lula vai entregar o que vocês querem. Porém, ele quer uma saída honrosa para a Daniela do Vaguinho, que vai participar hoje de mais uma comissão na Câmara dos Deputados. Ontem ela participou. Tivemos, inclusive, né, isso foi falado no Jornal Brasil ontem, para você que assistiu. Se não assistiu, inscreva-se no canal do Jornal Brasil. O link está aí no primeiro comentário fixado. Clica lá e se inscreve. Falei no Jornal Brasil e vou falar aqui também. O Quaquá, que foi prefeito de Maricá, né, criou um verdadeiro reduto do PT em Maricá, ele estava comemorando a Daniela do Vaguinho. Dê uma olhada.
Eu, como coordenador da bancada do Rio de Janeiro, te dando todo o apoio e como vice-presidente nacional do PT, dizer, inclusive, que não tem justificativa essa história de que a gente vai formar maioria nessa Câmara através de distribuição de ministério. É importante que a base do governo participe do governo, os deputados da base participem do governo, mas todo mundo sabe aqui que o que vai resolver o problema de maioria aqui são as emendas parlamentares. O deputado de governo tem que ter um pedaço do orçamento para poder governar junto. Então é isso que resolverá, e a saída, a pretensa saída da ministra, que não vai sair, ela não tem nada a ver com maioria na Câmara, esse jabuti tem outro dono. Quero que fique registrado e vá até, se fosse possível, para a Hora do Brasil, o vice-presidente do PT, dizendo que a senhora não será substituída, o que seria uma perda enorme para o governo do presidente Lula. O Crivella, né, que é do Republicanos, partido do qual Daniela do Vaguinho vai integrar, e o seu marido já integra, ele vai apoiar, obviamente, aí, o Vaguinho para o governo, e já diz, olha, até o PT acha que a Daniela do Vaguinho é muito boa, né, já vendendo o peixe dele. O Crivella, que ficou inelegível recorre ainda ao TSE, mas ficou inelegível, foi cassado por abuso de poder na eleição com Eduardo Paes. E dessa forma, né, ele não vai poder ser candidato ao governo pelo Republicanos, e esse candidato será o Vaguinho, do qual agora já está buscando o apoio do Lula, o Republicanos. Marcos Pereira, que estava com o Bolsonaro, agora já está com o Lula, né, nesse sentido. Mas o Marcos Pereira, ele não quando o Lula o procurou, né, para perguntar se a Daniela do Vaguinho poderia integrar o Ministério do Turismo como cota do Republicanos, ele falou não, a gente só quer o segundo e terceiro escalão, porque senão fica difícil, porque é um partido da igreja, ligado à Igreja Universal. Então como é que você vai vender que é um partido de direita se tem a Daniela do Vaguinho no primeiro escalão como cota do partido? Então isso ia ficar ruim para poder enganar o eleitor depois. Então tem que vender, né, que o Republicanos é de direita, e dessa forma eles vão pegar, sem as pessoas verem, cargo de diretoria e tudo mais, segundo, terceiro escalão, e aí fica todo mundo feliz, entendeu? E o povo continua achando que é um partido ali que está de direita. Ainda mais tem o Tarcísio, que está no partido, poderia gerar um desgaste para o governador, uma mudança de partido, apesar que o Tarcísio pode mudar de partido. Enfim, o Marcos Pereira negocia, mas não quer chamar muita atenção como integrante do governo. Por isso que eu vejo vocês verem vários votos aí do Republicanos que vão para o Lula. Tá? E há essa movimentação de tirar a Daniela do Vaguinho, que vai para esse partido, para os Republicanos, com honras, né? E dessa forma entregar vários cargos também, do qual o Vaguinho já fez a lista no Rio de Janeiro, no âmbito federal, será entregue para os Republicanos, também aqui no estado do Rio de Janeiro. Isso vai ser fundamental para o Republicano se fortalecer para a candidatura ao governo, né, com um Vaguinho. A Daniela Vaguinho é aquela que foi denunciada por envolvimento com a milícia e tudo mais. Todo mundo feliz. Realmente o governo do PT é um governo para todos, né? Você vai desde o Comando Vermelho à milícia. Pessoal, General Tomás Paiva exonera 170 comandantes de quartéis. Logo foi falado que isso seria uma retaliação por conta dos acampamentos que ocorreram em muitos desses quartéis. Mas 170 comandantes de quartéis foram exonerados na semana passada pelo general Tomás Paiva, que não quis se pronunciar sobre o caso. Uma declaração aqui feita aponta que essa seria uma troca de rotina, mas com o Exército Brasileiro hoje completamente inclinado, como o presidente do STM falou, estão todos alinhados ao governo e não ao Estado. Ao governo Lula, fica muito claro que esses majores, tenentes, coronéis e coronéis que foram exonerados, eles não foram expulsos do Exército, foram exonerados do cargo de comando desses quartéis. Não são mais comandantes do quartel, 170 comandantes, e muitos deles foram encostados aí, em cargos administrativos, sem poder de comando, o que parece que é sim, uma retaliação do general Tomás Paiva. Um ficou muito insatisfeito com aquela manifestação na frente do Comando Militar do Sudeste de São Paulo. Ele odiava aquela manifestação, achava que o governo tinha que ser o PT mesmo. Então o que você acha? É rotina como o Exército quer tentar passar? Anualmente realmente mudam os comandos. Mas 170 militares já vieram falar para mim que esse é o maior expurgo já visto. Será, de fato?
Se você é militar, comente aqui embaixo. É um expurgo ou seria uma troca de rotina, 170 comandos trocados de uma vez só? Deixa aqui embaixo nos comentários. Lula cogita secretário de Saúde do Rio de Janeiro para o Ministério da Saúde. Mais uma briga, mais um arranjo aí da política do PT que envolve diretamente o Rio de Janeiro. O atual secretário de Saúde é o doutor Luizinho. O doutor Luizinho é do PP, partido do Arthur Lira. O Arthur Lira, ele tinha um nome para poder indicar para o Ministério da Saúde, apesar dele negar. Então, a atual ministra, que faz parte da cota do PT, é uma perda para o PT. O PT perde um ministério com um orçamento gigantesco, que é a saúde. O PT perde e entrega isso para o Arthur Lira. Só que o Arthur Lira, ele tinha um nome já dele para indicar, só que não tem a ligação com a saúde. E aí vamos lembrar de como o general Pazuello era criticado por ser um ministro que não era médico, não era da saúde e tudo mais. E aí agora tem o doutor Luizinho. O doutor Luizinho está envolvido numa disputa aqui no Rio de Janeiro. Há uma divisão dentro do partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL, no qual existe uma corrente do Altineu Cortes, que é o líder do PL no Congresso, e também é uma corrente do governador Cláudio Castro. O governador Cláudio Castro quer o doutor Luizinho, do PP, né, não o PL, para ser o prefeito do Rio de Janeiro. E ele entraria na disputa aí com Eduardo Paes, ou até mesmo pode compor ser o vice do Eduardo Paes. E desse caso, o Eduardo Paes sairia da prefeitura em 2 anos, concorreria ao Estado e o doutor Luizinho assumiria como prefeito do Rio depois de 2 anos. E dessa forma, o governador Cláudio Castro apoiaria o Eduardo Paes para o governo e ele viria como senador. É a intenção do Cláudio Castro. Então há essa movimentação que está sendo feita. E o Lula puxa nesse exato momento o doutor Luizinho para ser o ministro da Saúde e dessa forma ter o PP como base. PP, partido do Arthur Lira e do Ciro Nogueira. Dessa forma seria uma grande jogada do PT, levaria não só, né, todo o Rio de Janeiro, com Vaguinho no governo, mais o doutor Luizinho na prefeitura posteriormente, né, se ele realmente for vice do Eduardo Paes. Inclusive chamam o doutor Luizinho de candidato da direita, pode ser que até o presidente Jair Bolsonaro apoie o doutor Luizinho. Então imagina, o presidente Jair Bolsonaro apoiando o ministro do Lula para prefeito do Rio, é uma confusão, né? Nós estamos vendo isso em São Paulo também, com o Ricardo Nunes, né, que vai ter o apoio também do Bolsonaro. Então, isso tudo está sendo costurado agora para ano que vem ter aí nomes para a prefeitura e 2026 ter um rearranjo para Senado e também para o governo federal. É muito, muito interessante ver essa manobra, né, que ele vai atender o PP, de certa forma, vai fazer uma costura no Rio, né, vai fazer uma costura no Rio de Janeiro e vai liberar, vai conseguir o apoio da bancada do PP, né, e do bloco do Arthur Lira, porque a maior parte do bloco ali é União Brasil e PP. Então ele vai conseguir PP e União Brasil. Se realmente isso for consolidado, será uma grande facilidade para o Lula, aí de fato o Lula vai ter base. Se for concluído com sucesso esses acordos e essa costura, o Lula vai passar matérias com mais facilidade na Câmara dos Deputados, porque os deputados já vão estar na sua base. Host do podcast de Lula mente sobre a audiência do programa. O jornalista ex-TV Globo, né, o Uchoa, deu um miguezinho, contou a lorota ao vivo. Dê uma olhada. Hoje eu acho que tinha 1,5 milhão, mais ou menos, de pessoas assistindo simultaneamente, se não me engano. Só ficou uma dúvida, você durante a sua fala aqui, você falou que teve 1,5 milhão de acessos, e os números que estão saindo da live do Lula não chegam a isso, não. Falam em 6 mil simultâneos. De onde você tirou esse número de 1,5 milhão pra gente só não ter uma informação não fui eu que pesquisei. Eu tava ouvindo umas pessoas conversando e falaram nisso, mas não sei de onde que tiraram. Então, tá. Perdoe aí, porque eu não tô querendo, não foi uma coisa que eu vi, entendeu? Tá. Eu acho que esses números podem chegar, ou números bons, vão chegar já no YouTube, quando as pessoas assistirem depois. Depois, porque a gente estava até assistindo até simultaneamente. Né? Não houve o lançamento, ninguém avisou que ia ter. A gente estava assistindo então, simultaneamente, estava isso, 4,5 simultâneo, mais ou menos, depois 6 mil. Então, só para a gente não também trazer esse esclarecimento. Eu acho...
foi corrigido pela repórter aí, jornalista de esquerda do jornal UOL, que o corrigiu e aí ele fez essa cara aí. E aí, você acredita que foi sem querer esse erro do nosso querido Uchoa? Uma situação vexatória. O Lula que fez todo um aparato lá para poder fazer uma live, copiar, teve 6 mil só em simultâneo no pico de audiência. Realmente não ficou muito legal não para eles aí essa situação. E o ex-assessor não, e o assessor, atual assessor do presidente da Anvisa, aquele, né, que entrou em atrito com o Bolsonaro, o assessor dele, que era responsável pela relação com governos, foi preso. E pasme, a gente não sabe ainda o motivo da prisão desse assessor importantíssimo. Né? Entraram na Anvisa, a Polícia Civil entrou na Anvisa e prendeu o sujeito lá dentro. Né? Gravíssimo aí o que nós estamos vendo. Um assessor que é o Barra Torres, né, o presidente da Anvisa, é aquele responsável por tornar o Brasil o último país a exigir máscara no avião. Né? Ele que entrou em atrito com o presidente Jair Bolsonaro. A Anvisa, né, que chegou a ser acusada aí de pegar propina para poder liberar a vacina. E agora nós temos a prisão desse assessor. O nome dele é o Paulo César do Nascimento Silva. Ocorreu na segunda-feira na sede do órgão, foi revelado agora. Né, invadiram a Anvisa e levaram o sujeito de lá preso. Né, foi preso aí pela divisão de capturas da Polícia Interestadual da Polícia Civil e pegaram o cara lá dentro. O Tribunal de Justiça da Polícia Civil do Distrito Federal não informou até agora o motivo da prisão desse assessor. Grave, hein? Será que está envolvido esse assessor? Anvisa, a prisão dentro do prédio da Anvisa. Assustador. Trump é recebido pelo povo após ser liberado de tribunal. Ontem eu trouxe aqui um vídeo, né? O Trump foi preso, ficou detido lá sob custódia do tribunal, inclusive até o Tucker Carlson fez um excelente vídeo sobre essa prisão do Donald Trump, que agora vai responder a esse processo, ele é indiciado, né, no processo, e após ele sair, ele deu uma declaração para o povo. Dê uma olhada. Today we witnessed the most evil and heinous abuse of power in the history of our country. Very sad thing to watch. A corrupt sitting president had his top political opponent arrested on fake and fabricated charges of which he and numerous other presidents would be guilty, right in the middle of a presidential election in which he is losing very badly. This is called election interference and yet another attempt to rig and steal a presidential election. More importantly, it's a political persecution like something straight out of a fascist or communist nation. Charging a former president of the United States under the Espionage Act of 1917 wasn't meant for this. An act for a crime so heinous that only the death penalty would do, and threatening me with 400 years in prison for possessing my own presidential papers, which just about every other president has done, is one of the most outrageous and vicious legal theories ever put forward in an American court of law. The Espionage Act has been used to go after traitors and spies. It has nothing to do with a former president legally keeping his own documents. Então, Donald Trump informando aí, está sendo perseguido e vão colocá-lo na cadeia ad eterno com a condenação. Né? Vamos ver a velocidade que esse processo vai tramitar lá. E o Tucker Carlson falou, eles querem justamente que as pessoas não possam votar em Donald Trump, querem condená-lo antes da eleição. Muito grave. Pessoal, gostaram do boletim de hoje? Siga, compartilhe para mais informações. Qualquer informação urgente, eu entro com um plantão aqui com vocês. E também acompanhe lá o Jornal Brasil, 8 da noite, para você que me quer ver ao vivo, interagir comigo lá no Jornal Brasil, você vai poder fazer isso, tá bom? E não esqueça de fazer o cadastro aí embaixo no alanfrutuoso.com.br. Muito obrigado a vocês, forte abraço, tchau, tchau.